Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 9, verso 40, que diz: Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Bom, queridos, quem dera fosse genuíno, o interesse por a resposta a essa pergunta, porque realmente poderia salvá-los da cegueira que os fariseus estavam, Mas, infelizmente, a pergunta simplesmente só aparentava, só mostrava orgulho e ira. Aqueles que se acham superiores, seja pela religião, seja pelo motivo que for, essas pessoas incorrem no risco de estar se enterrando na ignorância. Porque a soberba impede a pessoa de reconhecer erros, impede a pessoa de detectar falhas na sua percepção. Nós sabemos, por exemplo, que a cruz foi considerada uma grande tolice pelos judeus, e isso foi e ainda é uma grande cegueira na vida deles. Então que a gente tenha primeiro esse cuidado de não cair na soberba, de não cair na arrogância, que é isso que impede o ser humano de crescer, de melhorar, de ser transformado. Quanto aos fariseus, Jesus diz em Mateus 15, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então tenha cuidado também ao escolher líderes espirituais, porque se você estiver sendo guiado por um cego, não apenas ele vai cair num buraco, mas você também. Então fique atento para seguir pessoas que se pareçam com Cristo. Não tem que se parecer com pessoa X ou Y, tem que se parecer com Cristo. Porque Cristo é a luz do mundo. Então, para uma pessoa ser luz do mundo e sal da terra, ela tem que se parecer com Cristo. Vamos ver alguns detalhes sobre esses fariseus, Tão cegos. Jesus, em Mateus 23, ele faz uma dura crítica aos fariseus. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Primeira característica, a hipocrisia. Fala muito, põe muito fardo nas pessoas, mas eles mesmos não fazem da mesma forma como pregam. Ele diz: porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tendes omitido o que há de mais importante na lei. Então essa é outra característica, Cumprem certas regrinhas, mas esquecem do mais importante, que é o espírito da lei. As regras são importantes, mas mais importante que as regras é aquilo que está por trás, a saber, o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, mais profundo, mais importante, mais completo, mais desejado por Deus, é a pessoa ter um coração cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de mansidão, cheio de paz. Isso é o mais importante. As demais coisas são apenas para explicar essas. Então, que a gente não se esqueça que há coisas que são mais importantes, que são esses sentimentos, queridos, essa vivência, essa vontade de amizade, de bondade e de paz. Ele fala: essas coisas deveis fazer sem omitir aquelas. Guias cegos, vós coais um mosquito e engolis um camelo, que é o que estamos dizendo. Eles, com pequenas coisas, com um mosquitinho, com regrinhas, com picuinhas religiosas, eles se preocupam. Mas, em relação às grandes e maiores coisas das leis, como o amor, eles ignoram. Então estão coando mosquito, engolindo camelo. Ai de vós, porque limpas o exterior, mas por dentro estão cheios de extorsão e guerra. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora, ou seja, caixões, onde se coloca a pessoa falecida. Vós sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia.
Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então isso é muito comum, queridos. Pessoas que religiosamente, por fora, parecem santas, maravilhosas, cheias de máscara, mas por dentro, que é o que importa, e Deus conhece, Ele sabe, queridos. Não adianta você enganar o mundo inteiro, Deus sabe o que está no seu coração. Se o coração está cheio de ódio, está cheio de falta de educação, cheio de guerra, cheio de distrato com o próximo, é isso que Deus vê, queridos. Deus não fica vendo sua máscara, sua linda aparência de bonzinho. Não, o que Ele vê é a iniquidade, a pobreza que está na alma, se esse for o caso. Agora, as pessoas podem julgar, às vezes, a sua aparência, julgar, às vezes, um ou outro comportamento ou deslize seu, mas se o seu coração está cheio de amor, é um coração doce, é um coração cheio de carinho, cheio de amizade, é um coração que procura ser cheio de compaixão para com as pessoas, queridos, você está no caminho certo. Deus, Ele olha o coração. Então, por favor, que a gente aprenda isso, a cultivar no coração coisas boas. Isso é o que mais importa. Porque Deus conhece, queridos. Em Apocalipse capítulo 3 ele diz, eu conheço as tuas obras. E ele continua, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, mas porque és morno, eis que eu hei de vomitar-te da minha boca, porquanto dizes, eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é pobre, miserável, cego e nu. Então essas aparências de riqueza, fama, sucesso, isso é para enganar o povo, queridos. Deus não dá valor a nada disso. O que Deus valoriza é o caráter, é o coração, aquilo que a pessoa desenvolve como ser, não como aparência, não como carreira de trabalho, mas quem ela é, aquilo que ela cultiva no coração. Então que a gente tenha esse cuidado de perseverar em ter um coração bom. Isso é o que mais importa. E porque esses judeus não reconheciam a pobreza que havia no coração, porque se tivessem reconhecido a pobreza no coração, haveria esperança. Mas como não reconheceram, pelo contrário, se protegeram de continuar tendo poder e não quiseram descer do seu pedestal para colocar Deus nele, foi tirado, deles essa luz, e essa luz foi entregue aos gentios. Os judeus abusaram da luz de Deus, do conhecimento de Deus, e isso então foi passado para os gentios. Então, o verso anterior que nós lemos, que os que estavam cegos passaram a ver, ou seja, os gentios, as pessoas que não eram judias, estavam cegas em relação ao conhecimento de Deus, passaram a ver. E aqueles que viam, ou achavam que viam, que eram os judeus, deixaram de ver por causa da soberba e por tanto terem abusado do conhecimento de Deus sem divulgar ao mundo, sem fazer diferença no mundo. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.